tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora de hoje. Já estou aqui acompanhada com Gabriel Viana e Norton Lima. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Norton? Tudo bem? Vamos você aí de casa. Colocar a informação para circular. É isso. Isso, já iniciamos com as palavras do nosso diretor-presidente, José Alberto Bardavil. Olá, pessoal. Fomos às ruas e perguntamos qual a promessa que mais nosso povo cansou de ouvir. O resultado foi a promessa de acabar com a violência urbana. Concordo, o povo está mais uma vez certo. De fato, ninguém acredita que planos mirabolantes vão conseguir resolver o problema da criminalidade. Ou que vamos resolver o problema da criminalidade importando fórmulas estrangeiras que não resolveram o problema nos países de origem. É preciso ter os pés no chão, começar fazendo o que é necessário, como a seleção e o devido treinamento de mais policiais. Recomenda a ONU a contratação de um policial a cada 250 habitantes. Portanto, é preciso acabar o desfile de sandices no horário eleitoral. Virou um picadeiro, onde piadas viram planos de governo e palhaços se candidatam a resolver os problemas sérios e complexos. Lembre-se, há ladrões que roubam o que nós temos de mais precioso, o nosso tempo. Sou amigo dos amigos do povo, inimigo dos inimigos do povo. Nossa união nos faz mais forte. Chegou a hora da população falar. Eu já convido você a participar, a mandar a sua contribuição. Nos envie o seu vídeo opinando sobre os assuntos que a gente aborda aqui, porque a união se faz com participação. A gente inicia com a resposta das pessoas sobre quais promessas elas já cansaram de ouvir. Na época de eleições, é as melhoras que eles devem fazer durante, quando estão como governar, e só deixa para a última hora, que é a hora de pegar a gente nesse momento. Promessas e mais promessas, quando vão eleito, não surgem em fazer tudo que promete, não. Saúde, né, principalmente, emprego, deixa eu ver o que mais aqui. Melhorias, né, para a nossa comunidade, para a nossa fortaleza. A gente está cansado de só ouvir promessas, só ver comentários no papel e nunca sair deles, né? Na verdade foram várias, né? Mas a que eu ouvi mais, principalmente para prefeito, foi oferecer emprego, trabalho. Que eu acho que é o que a população mais precisa no momento. Muitos, né? Muitas promessas. Educação, segurança e emprego, desemprego que a gente tem. E a gente vê que não acontece nada disso. E fazem as coisas e nunca refazem nada, só fazem prometer, né? Melhorar a saúde, a educação e etc. Agora, a população fala se acredita que a segurança pública do estado do Ceará tem jeito. A gente tem que ter a segurança pública, que é o principal da gente, que é a gente ficar livre na área que a gente mora, tranquilo, para ir e voltar, que hoje em dia está meio difícil a gente ir e voltar por causa dos assaltos, dessas coisas inesperadas no nosso momento, em nossa vida, no nosso Ceará. Existe sim, eu tenho certeza que sim, né? Dependendo do que vai ser organizado agora, a gente pode ser que tenha uma melhoria, né? Dependendo de quem vai entrar. Com certeza, com certeza. Eu acho que tudo depende da força de vontade e desempenho de cada um, né, dos governantes. E dá possibilidades desses trabalhadores trabalharem, né?
capacidade, na verdade, né? Porque a segurança em si, as pessoas, o presidente, os governantes não fazem nada. Os funcionários que trabalham dão a vida por nós e tem um salário medíocre, miserável. Eu acredito que se eles quisessem, eles resolviam, né? Porque não pode ser só na época da política. Tem que ser com a comunidade, com o povão, que já está cansado, espernizado, né? Discriminado. Então é isso. Eu não vejo eles nenhum resolver o problema da segurança. Depende, eles prometem, mas às vezes também não resolve nada. E já reforço aqui, antes de pedir a opinião do Gabriel, do Norton, já reforço com você, telespectador, para enviar o seu vídeo para a gente, dando a sua opinião sobre essas perguntas que as pessoas estão respondendo aí pela rua. Norton, eu observei que teve uma pessoa que falou do salário dos policiais, né, dos agentes da segurança pública como um todo. O que é que você tem a dizer sobre isso, tanto sobre esse ponto do salário, como todas as outras questões que elas apontaram aí? Se você prestar atenção, as pessoas já estão cada vez mais sabendo que não há dinheiro para tudo que se pensa. Né? Então, assim, antes de elas elaborarem a proposta, seria interessante eles falarem, a gente sabe o que é importante fazer, segurança, saúde, educação, gerar empregos, trazer desenvolvimento, atrair novos negócios, atrair indústrias, né? aumentar as possibilidades do Estado e até onde o Estado não pode, vamos dizer assim, além das fronteiras do Estado, além dos limites do Estado. As pessoas estão observando isso, elas sabem o que é isso. Então, uma proposta muito bem feita, ela tem que trazer o como fazer, como é que vai ser feito, como é que vai ser implantado, passo a passo, e, sobretudo, de onde vem o dinheiro para fazer aquilo. Parece que nessa eleição eles esqueceram, né? Eles esqueceram de fazer esse cálculo. As promessas, elas têm que ter esse começo, meio e fim, né? O prazo de implantação, porque senão vai ficar igual algumas coisas que a gente já viu, por exemplo, assim, a pessoa chega e promete que vai reformular a polícia, vai fazer aquilo todo, tá? Mas o tempo de formação de um policial é de 2 anos e meio. Menos que isso, você não forma um policial em 6 meses. Não é só fazer o concurso e assumir a vaga, né? Você tem todo um trabalho para saber se ele tem vocação, para saber se ele tem juízo, sobretudo, né? Porque você não vai pegar uma arma, física. Se tem aptidão física, se está vocacionado para aquilo, se ele domina toda essa questão relacionada com... Quer dizer, a segurança ela tem muitas coisas para fazer. Se a pessoa já começa a cobrar, o principal agora é saber quanto é que vai ser. Se você dissesse assim, ó, eu vou trazer a NASA para Quixadá, antes de falar essa história da NASA para Quixadá, o cara tem que dizer assim, e eu vou fazer o seguinte, eu vou valorizar o salário de todos os policiais, eles vão passar a ganhar tanto, entende? O impacto na nossa folha vai ser tanto, mas nós vamos ganhar por isso, porque sem segurança você não consegue absolutamente nada, né? Você não consegue trazer turista, você não consegue fazer a economia girar, você não consegue que as pessoas tenham saúde. A gente sabe que a quantidade de fila que tem de gente, a quantidade de pessoas que estão ocupando leitos hoje nos hospitais devido a essa guerra, né? Que como o pessoal chama, uma pandemia da bala, né? Como eles estão falando. As pessoas sabem disso. Não adianta você tentar, né? Como é que eu vou fazer, quanto é que eu vou liberar para que as prefeituras municipais possam cumprir acho que é 13.600, né? 13.666, a lei o Estatuto da Guarda Municipal, né? Para que as cidades possam ter os seus guardas municipais. Como é que eu vou articular a entrada dos guardas municipais desse sistema? Né? Como é que vai ser o braço preventivo? O quanto é que eu vou investir em investigação policial, que é o principal. A gente sabe que a polícia tem que estar super bem treinada para agir na questão, né, na ostensiva, vamos dizer assim. Ele chega para resolver. Ele não tem que ter muita conversa, não tem que ter para muita conversa, né? Então ele tem que chegar para resolver, porque uma vida é uma questão de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, é muito rápido. Imagina isso aí, né? Então, as pessoas estão vendo, todo mundo está percebendo que essa questão não se resolve assim, não é um mandrake, sabe? Não é um mandrake, não é uma coisa assim de um herói da Marvel, entende assim? Que vai tirar o óculos, né? E vai fulminar o pessoal, né? Bota o óculos de volta, porque senão meu olhar... Ele é o Netuno, né? Acho que é o Ciclope. É o Ciclope, entendeu? Não tem esse Ciclope na polícia. Eu acho que além
de ter a questão do trabalho do governo, eu acho que tem que integrar também com a questão do governo federal, para ser independente de quem seja o candidato eleito, independente de quem seja o candidato eleito aqui, eu acho que tem que ter essa integração para fazer um trabalho conjunto, até mesmo com a Polícia Federal também. A gente teve essa possibilidade, viu? Por exemplo, quando a Lava Jato impactou na sociedade brasileira, impactou de maneira muito positiva em vários aspectos, vamos dizer assim, né? Também teve alguns aspectos meio complicado de dizer, porque freou a questão econômica em vários pontos. Mas, por exemplo, aquele fundo que foi criado lá e aquele Ministério Público do Paraná, eles tentaram criar como se fosse para criar uma espécie de CIA aqui, né? Um super birô que pudesse apurar todos esses crimes e tal. Mas isso é muito complexo, isso não pode ser feito na base do palpite, isso tem que ter especialistas, tem que ter pessoas assim que estudaram essa questão a fundo, né? E sobretudo que tiveram vivência nessa questão. Porque eu não vou chegar e dizer isso vai ser um golpe de filosofia, ou isso vai ser um golpe de sociologia. Eu não vou fazer como, por exemplo, as pessoas ficam pedindo a opinião desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de um sociólogo, Renato Sérgio. Quando você que você abre o escopo do projeto deles para ver quem está fazendo, quem está sugerindo, né? Eles receberam aqui do governo do Ceará, acho que 2.800.000 reais, né? E não tinha nenhum policial, entende? Não tinha nenhum policial para dizer, né? A mesma coisa, às vezes eu vou fazer engenharia de trânsito sem ouvir os motoristas profissionais, ou vou fazer sistema de saúde sem ouvir os profissionais da área. Você tem que, pelo menos, ter essa abertura para ouvir. Eu não estou sentindo abertura nem da parte deles de fazer. E é muito ruim você ter essa coisa arbitrada, como se tivesse uma pessoa que tivesse uma varinha de condão, entende? Que pudesse tocar, vai virar o sapo, vai virar o príncipe, vai virar o bandido, não, vai virar o policial, vai virar isso. Isso não funciona assim. Não é desse jeito que se faz, né? E as pessoas estão sofrendo, viu? Nas ruas continuam sofrendo, vão continuar sofrendo com isso. A possibilidade de se agravar é maior, tá? Porque, por exemplo, você não pode, de certa maneira, você pode até modelar como é que vai ser a corregedoria, mas você não pode eliminar a corregedoria completamente, tá? Porque essa coisa não pode ficar ao sabor de quem está na ponta, né? O armamento também tem que ser uma coisa muito bem pensada, não é uma coisa tão simples. Sobretudo, o armamento, vamos dizer assim, esses EPIs da polícia, que tem EPI para a polícia também, né? Você imagina assim, coletes, né? Capacetes à prova de bala, carros blindados, entende? Todas essas coisas têm que ser montadas. Não é um joguinho de reconhecimento facial que você vai resolver essa brincadeira, não é bem assim como eles estão pensando, tá? E as pessoas estão vendo, você basta ligar o microfone. Tem solução para a segurança? Não. Aí as pessoas dizem, eu não acredito que ninguém vai resolver isso num passo de mágica. Aí é a mesma coisa que você pergunta, tem solução para a questão da saúde? Tá? As pessoas também respondem que a promessa campeia, né? Tem solução para a questão do desemprego? As pessoas também observam, elas sabem que não é assim. A economia depende dessa capacidade de você ter dentro da sociedade geradores de riqueza. Você falou da questão da saúde, a gente tem aqui para ouvir da população se eles acham que a saúde pública aqui no Ceará tem como ter aí uma resolução mais simples. Da saúde, sim. Criar muitos hospitais públicos para o povo também e manter o atendimento imediato, não, porque muitos que entram para o hospital ficam esperando muito tempo para poder ser atendido, devia ser logo imediato, porque a gente paga os nossos impostos e tem esse direito. A saúde pública, eu acho que com certeza dá para a gente melhorar, sim, tendo um bom investimento, sabendo usar bem o nosso dinheiro, o nosso investimento vai dar certo, sim. Rapaz, a saúde é muito precária, muito precária. Eu sou uma que depende da saúde, meu pai agora também teve problema de saúde, teve no Hospital do Coração. Estamos precisando de um ecocardiograma, meu pai tem um retorno médico, a gente vai ter que dar um jeito de fazer particular, ou então não vai levar o exame para a médica. Então, como ele já tem problemas, a gente vai ter que fazer isso. A saúde em si, só misericórdia. Sim, da saúde também, principalmente a saúde. Tudo parado, e aí? Quem sofre quem é? Comunidade, o povo. Quanto eles não têm um trabalho social com o povo, não vai para canto nenhum. Tem, se
desempenhasse melhor as coisas, resolveria. E aí, Nayara, Norton, o que é que vocês acharam? Fala aí um pouquinho, Nayara. É bem diferente. Tem gente que acredita que sim, que tem jeito, já tem outros que falam que é precário e não demonstram nem esperança de que algo possa acontecer. O que é que você acha, Norton? Desse posicionamento do povo, né? A saúde é engraçada. Tem uma lógica que eles falam assim, que ele não resolve saúde com hospitais. Ao mesmo tempo, os hospitais eu não resolvo a saúde. Mas a saúde ela tem muito da contribuição do próprio cidadão nesse sentido, tá? Porque você tem que lembrar que a saúde é uma medida individual. Tem pessoas que são mais saudáveis do que outras. Você fumando, você não vai ter saúde. Você tomando refrigerante, você não vai ter saúde. Você comendo frituras, glúten, aglomerados e essa... Aqueles embutidos, né, que a gente até falou. Aqueles embutidos, aquelas coisas todas. Você não comendo minimamente uma quantidade de frutas, de verduras, que nas feiras livres tem preço muito bom e são preços compatíveis, né? Você também não vai ter saúde. Então também a gente não pode jogar toda a carga, né? Na questão da segurança, não. O Estado tem que resolver, porque isso aqui é o ponto central, tá? Até, por exemplo, um almoço, uma pessoa que vai comer um sanduíche é na faixa ali dos 12, 15 reais. Um sanduíche muito barato. Não, mas se você for em alguns locais, você acha um prato feito que seja desse valor. Sim. E que você consegue fazer uma refeição de uma melhor qualidade. É claro. É tudo questão de escolha. Eu acho que tinha que ter, sim, a saúde ela está muito ligada com a educação, muito ligada com a educação. As pessoas têm que ter um combate à inconsciência alimentar, porque tem gente que está, por exemplo, come determinadas coisas que não poderia comer. Pessoas que não estão bebendo água, quer dizer, água não é uma coisa que você pode dizer que não tem, tu entende? Sempre tem água, né? E as pessoas não estão tomando aí seus menos de 2 litros de água por dia, né? Ou mais, né? Em média, né? Os especialistas indicam no mínimo 35 ml por cada quilo. Então você pega aí quanto de peso você tem, se tiver 80 quilos, multiplica aí pelas 35 ml, isso é o mínimo, tá, gente? Que você Esse menino é muito disciplinado, ele bebe muita água, viu? Aí, mas tu imagina, as pessoas dizem que bebe água, mas não bebe água. Aí elas começam a ter dor de cabeça. Aí não bebe, uma das razões é a desidratação. Aí não bebe, aí vai tomar remédio, entende? Aí quando não tem, aí vai no posto de saúde atrás de um remédio para poder combater uma dor de cabeça que poderia ter resolvido se tivesse a hidratação correta. Tem coisas que são do Estado, a gente sabe, agora, sobretudo a segurança, tá? Sem segurança, a função do Estado, o nascimento do Estado, ele tem a ver com a questão da segurança. É basicamente segurança, para isso para que é feito. Agora, você imagina, né, que nós poderíamos ter toda a comunicação dos governos, né, falando sobre essas coisas, insistindo, já tomou... Tem aplicativo que você baixa para ficar lembrando se você tomou água ou não, né? Mas, por exemplo, uma boa parte da população não tem acesso a um celular. Não, então, sim. Mas eles não sequer sabem que tomando água você resolve muita coisa, né? Porque o corpo ele tem uma mágica dentro dele, né? Que faz as coisas funcionarem melhor. Agora você imagina, como é que vai... Agora, na saúde, o que é que você podia trazer de fora do Brasil para cá? Assim, vamos trazer para cá... Qual o exemplo? Qual seria, assim, aquela série da... Todos os médicos serão como... O Grey's Anatomy, o Grey's Anatomy. Só falta quem está prometendo fazer essa... Deixa eu ler essa participação aqui, que é engraçada. O Lucerbal do Castelão falou, muitas pessoas comem só pipoca para ter um celular melhor. Provando que algumas pessoas podem sim escolher... Né? Deixa, às vezes, de fazer melhores refeições para comprar um celular. Nós sabemos perfeitamente que tem gente que não tem acesso. Existe muita gente passando fome, isso é real. Mas tem uma outra parcela, que é um número bem significativo, que tem a opção, mas prefere não se alimentar da melhor maneira possível. E aí acontece esse tipo de coisa. Tem muito, né? Tem gente que tem carro, né? Tem gente que tem roupas, tem gente que tem... Bom, por aí vai. Mas o que eu quero dizer é basicamente isso. É que tem que ter, ser um sedentário. Por que você não tem uma política de animação esportiva nesse jogo, todas essas praças? As praças que a gente comentou aqui, que são 96, né? Por que a gente não coloca as praças cobertas, né? De, tipo, ter abrigo para sol. Você fazer essas atividades todas, né? Por que a praça só pode ser habitada à noite? E ela é habitada à noite pela maioria do que a gente sabe quem é. Ela acaba virando um ponto de encontro para a geração de um monte de coisa ruim que pode acontecer. Então resolveria 2 problemas com a cajadada só. O que está faltando é somente alguém chegar, né,
e ir para coisas simples, observar as coisas simples. De fato, é possível, isso é possível. Você zerar todas essa demanda de exames, isso é uma bobagem. Você tem clínicas hoje que fazem exames muito mais baratos. As pessoas até preferem fazer, porque vai pagar muito menos do que ficar se esperando esse tempo todo. Quem tem R$50, R$100, R$150, fazer um exame rápido, um exame de coração, um exame dessas coisas todas que tem. Isso aí já tem. Os custos de exame são bem mais simples. Né? Se você chegar no médico já com exames, a sua resolutividade vai ser maior. Nem a consulta vai exigir isso. Né? Inclusive, eu estava falando para o pessoal, uns amigos de São Paulo me pediram para algumas opiniões sobre o que vai o impacto da pandemia nessa questão hospitalar, nessa questão médica. Né? Eu cheguei a falar o seguinte, que exercícios de como é que pode ser o futuro nesse mundo de novos negócios. Né? Você imagina o seguinte, cada consulta que você for, você vai ter que ter um nível de resolutividade maior. Tá? Nós estamos criando quase que os testes rápidos, eles vão ter que ser efetivados dentro na hora que você chegou. No ato da consulta, você tem que saber o que é que você está passando. Eles vão ter que ter um sistema de aplicação isso já está sendo feito, em alguns lugares você já tem isso. Assim, você chega numa clínica, né, e você sai de lá sabendo tudo que você tem. Isso é um pouco mais caro, vamos dizer assim, mas a tendência vai ser essa. Esse mercado de testes rápidos, ele aqueceu muito com a pandemia. Ela sofisticou muito isso. As pessoas vão ter que saber, se chegou lá, se você chega com a gripe, você vai saber o que você tem, entende? Se você vai saber quais são as bactérias que você tem, você vai ter que saber ir lá. E também isso vai ter um impacto, tá? Sobretudo na questão de medicação, tá? Porque, vamos dizer, se essa visão hospitalocêntrica, que o hospital resolve tudo, porque o hospital nunca foi sinônimo de saúde, a gente sabe disso, né? Ele nunca foi uma coisa de sinônimo de saúde, e você vai ter também todo um impacto nesse discurso medicamentoso, tá? Porque você não pode chegar e passar um mesmo medicamento para cada corpo, que cada corpo tem diferente, uma composição diferente. Vamos ter que ser mais ou menos como é na Alemanha, em outros grandes países aí, que eles têm toda uma bateria de testes para saber se você, aquele remédio, ele não pode ser uma coisa tipo assim, não é uma roupa que você chega e vai comprar numa loja de roupas, tá assim, essa roupa dá o meu número é 54, isso aqui mais isso, a calça 44, entendeu? Não é bem assim, porque cada corpo é um corpo. Então, por exemplo, num caso o cara tiver uma infecção de bactérias, tem que saber quais são as bactérias que vão estar sendo afetadas lá. Não adianta você imaginar que vai ser esse cara que vai chegar e vai passar um mesmo tipo de antibiótico, né? Que acaba matando as boas, as ruins, as que não prestam. Também vai ter todo um impacto nisso. Inclusive, a OMS chegou, né, a lançar uma campanha dessa, antes da chegada desse cara que está lá, desse etiopano, né, o Tedros Adhanom. Esse Tedros Adhanom, ele é levado pela Fundação Clinton, né, exatamente porque a OMS estava fazendo uma campanha muito pesada em relação a essa questão de medicamentos. Todos os medicamentos que estavam sendo a causa praticamente de morbidade, de mortalidade, né, muito alta dentro dos hospitais, tá? Porque os remédios que estavam carregando, às vezes um remédio muito forte, ele pega você. Não é uma coisa que vai resolver para tudo. Basicamente, quando a medicina começou, ela era uma dietética. As pessoas tinham uma visão de que o homem é o que come, né? O que você vai comendo, você vai se alimentando. Toda essa pauta tem que ser montada. E o Brasil, cara, o Brasil é o celeiro alimentar do mundo. Nós não temos nem que se preocupar com isso. Não era nem sequer para estar sendo cobrado alimento do povo brasileiro. Eu acho assim, se você montar um sistema mesmo muito eficiente, tudo é questão de sistema, tá? Você tem que montar um sistema para que tenha fluxo e quando entrar lá, ele estiver montado. Agora, não deixam o Brasil montar esse sistema. Não é que o brasileiro não queira montar. Aí nisso aí continuamos cheio de calabares, vamos dizer assim, né? Na nossa história brasileira recente, tudo que é bom de ativo do Brasil foi vendido para os fundos de pensão ingleses. Não faz sentido isso, né? Você tem assim, uma série de coisas públicas que foram vendidas para esse pessoal e a gente fica pagando lindamente, né? A aposentadoria desses lindos europeus, né? Assim, eles são tão sofisticados, né? Aí fica uma parte da população brasileira aplaudindo, achando ótimo aquilo, achando que é maravilhoso, mas quando você vai ver, é tudo nosso, é tudo dinheiro nosso que está alimentando eles lá. Qual é a graça que tem isso, né? Então, mas veja bem, vai ter impacto em tudo, vai ter uma mudança, as coisas vão se sofisticar, elas vão, invariavelmente, a necessidade vai ter que atender a necessidade. A inovação, ao contrário do que
os heróis da Marvel pensam, ela é uma coisa da necessidade. A necessidade é a mãe da inovação. Sempre foi assim, não há de ser diferente, entende? Então, assim, eu observo, se eu tenho um diagnóstico correto, se eu sei o que está acontecendo em cada setor, as necessidades de setor a setor, vamos dizer assim, só aquelas questões que caem no dever de casa, elas são invariavelmente o que tem que ser feito. Não se está sendo feito o que é necessário. E essa loucura de arbitrar, né? Pessoas que acham que tem fórmulas mágicas para fazer e não observam que as coisas necessárias são as coisas mais simples para ser feitas, né? Por exemplo, como é que eu vejo o trânsito, né? Mas como é que não se conversa com os motoristas profissionais para que eles resolvam a questão? Eles digam onde é que está o problema, né? Onde é que está tendo deslocamento negativo, como poderia encurtar, como poderia ser facilitado o trânsito, quais são os sinais que poderiam tirar, se nós poderíamos ter aqui trincheiras para rebaixar o setor, isso é que é fundamental. Mas desse jeito aí, desse jeito que está, sem observar o que é necessário ser feito, não tem como, entende, Gabriel? É como se você escala um time e o time não tem... Esquecer de escalar o goleiro, entendeu? Não tem, esse time vai tomar gol de qualquer lugar. Não tem como, né? Você dizer assim, o goleiro vai jogar com o centroavante, entende? É desse jeito que está fazendo as coisas, é desse jeito. Não está se fazendo todo o que tem que ser feito. As atividades são necessárias, você vê aí, ó, nós estamos com... O pessoal da enfermagem em movimento, né? Por causa de uma coisa simples de se resolver, por que eles não resolvem? Né? É uma coisa absolutamente, eu digo assim, essa relação já está mais que equacionada. Entende? Sem o pessoal você não consegue fazer nada, tem que botar para girar. Né? O povo, no quesito, se você for ver, em qualquer plano econômico que tenha, você tem que ter povo. O Brasil é rico porque tem muito povo. Aqui continua nascendo pessoas. Isso é que é importante. Nos países da Europa, eles fazem toda os chefes de Estado pedem para que a população reproduza. Porque eles não querem mais reproduzir. A gente continua colocando. Então, se você imaginar que cada pessoa é um ativo econômico, aí você tem a solução. Sem povo eu não tenho desenvolvimento. Né? Esse é que é o ponto principal que está sendo visto. E isso também é uma coisa que as pessoas não estão observando. Quer dizer, não é uma coisa assim, o povo é um problema, uma pessoa é um problema, uma boca ativa a economia. Né? Se você tem uma pessoa, você tem uma questão para quem colocar. Tudo isso vai ter que ser feito. Nós vamos ter que fazer cada vez mais no Brasil transferências de renda muito elevadas para que a gente possa ter um poder de consumo muito grande. Nós podemos fazer isso, nós temos economia para isso, nós somos hoje já um país já muito forte economicamente, basta ver aí a bajulação que é em torno do Brasil, qualquer presidente que está lá, não é porque é Bolsonaro, sabe, se fosse o Lula era a mesma coisa, se fosse o Temer era a mesma coisa, sabe, qualquer um seria o mesmo tratamento, porque o estratégico para eles é o Brasil. Tá? Eu acho que a gente tem uma matéria sobre o Mark Mobius aí. Vamos ver, eu vou ver tem com uma matéria a direção. Uma matéria dele que é importante, que é um investidor que está dizendo, eu vou investir no Brasil, eu quero investir no Brasil, está todo mundo querendo investir no Brasil. Isso vai ser inevitável, não tem quem segure esse Brasil. Né? Aquele discurso do regime militar, que eles falavam, né? Ninguém segura esse país, né? É o real, é o que está acontecendo de fato. O que nós temos aí agora? Norton, falando em desenvolvimento, né, em economia, aqui as pessoas falam se acreditam que é possível solucionar a falta de empregos no Ceará. O desemprego também está crescendo muito, mas em fora parte eu posso dizer que não é só no nosso país não, são em toda a parte do mundo, certo? Hoje em dia você escolhe uma profissão, trabalha e tudo, mas mal se vê, vai e fecha. Você está vendo aí muitos comércios fechando a porta, comércio de elite, de muitos, e a gente não sabe onde vai parar com isso aí. Cara, o desemprego para mim, ele é também um dos fatores principais que está causando um caos muito grande no nosso país, né? Então, assim, temos que colocar pessoas que vão sempre olhar para essa qualidade de pessoas, né? Os que estão desempregados, que estão atrás de emprego. Eu também sou uma das pessoas que estou atrás de emprego, mas quem sabe, né? Pode ser que melhore, em nome de Jesus. Com certeza. Com certeza. Tudo depende, na verdade, dos governantes. Porque a população precisa de trabalho. Por que tem a marginalidade? Porque também não tem emprego. Com questão também que vem a educação, né? Que tudo está precário. Se você não tem um trabalho para
se sustentar, às vezes, eu não é querendo dizer que roubar é certo, mas a maioria das pessoas é porque não tem trabalho, não tem como ter sua renda e cai numa vida dessa. Isso não é justificável. Não estou dizendo que é justificável, né? Então, botar mais emprego, mais saúde, né? Mais segurança. Que eu acho que tudo isso pode ser sim resolvido. Só depende dos governantes. Também. O desemprego é o principal. Porque se a pessoa não tiver um emprego, como é que vai sobreviver, né? Aí vai ficar passando fome, ponhando comida no lixo, discriminada ainda cada vez mais. Ixi, é difícil. Mas se tiverem força de vontade, resolve. E eu já vou ver aqui a participação de Carlos da Aerolândia. Ele fala que na análise dele a fome só aumenta, que antes a fome era para quem estava sem emprego e agora é também para quem ganha o salário mínimo. Norton, o que é que você acha? Eu acho que dessas propostas de geração de emprego, acho que tem uma nova aí, que eu acho que acabaram de lançar, né? Igual aquela de trazer a NASA para Quixadá, que é assim, eu vou trazer o Wall Street para Monção Tabosa, né? Eu vou trazer o Wall Street para Fortaleza, entende? Não é assim que se faz, né? As pessoas sabem que não é tão assim, não é tão fácil, eu vou instalar o dedo e vou gerar emprego, né? E tem uma questão nisso aí que vai ser uma coisa muito engraçada. Por exemplo, quando se discutiu a redução de imposto, né, de ICMS, nós tivemos assim teve um questionamento, né? Não, o Ceará vai perder mais de 2 bilhões de reais em relação a isso. Né, a gente viu que na prática, quando saiu o resultado, fechou agosto, nós tivemos uma redução só de 90 milhões. Né? Se falava que a gente ia ter 360 milhões por mês com a redução do ICMS. Então, a questão para gerar emprego, nisso aí a política federal está certa, tá? Nessas coisas, o Bolsonaro a gente sabe que ele tá bem no rumo, assim, é diferente do que estão dizendo, tá? A regra é, se eu reduzo o imposto, eu aumento a possibilidade. Eu não posso fazer com que o empresário tenha que pagar imposto sobre folha de pagamento. Não faz sentido, entende? Tipo assim, para me gerar um emprego, né, eu tenho que pagar tanto, eu tenho que pagar o governo para poder gerar emprego? Não tem lógica, tu entende? Assim, e nisso, você tem que desburocratizar, você tem que reduzir impostos e tem tudo. As pessoas ainda não fizeram esse link, tá? De emprego com impostos, né? E também não podemos esquecer que o Estado não pode abrir mão de tudo em termos de imposto, né? Porque senão ele não gera, ele não tem capacidade. Então, imagina assim, ó, se eu dissesse assim, eu vou reduzir o imposto num determinado setor, tá? De helicópteros. Eu vou reduzir o imposto para helicópteros, porque eu quero ter mais helicópteros rodando e tal, são importantes. Aí o céu ficasse cheio de helicópteros. Como é que ia ser? Como é que eu entro para resolver essa questão? Em termos de batida e essa coisa toda. Se você começar a reduzir imposto demais, nesse sentido, você aumenta, você inflaciona um setor e você empesta a cidade de determinadas coisas para ficar fazer o trânsito impossível em alguns determinados cantos. O que eu quero falar é que não é tão simples quanto essas pessoas estão imaginando. Tem que tudo ter um cálculo. Não é uma loucura de você chegar e dizer assim, não, eu vou reduzir o imposto, também é um mandrake, né? Isso aí vai me fazer aumentar isso, vai me fazer aumentar aquilo. Não é bem assim como vocês estão imaginando. Se você imaginar assim, ó, vou reduzir imposto para um determinado setor, porque o setor está indo bem. O setor econômico está pregando, está desenvolvendo muita gente, eu vou começar eu vou alterar a minha relação Estado com esse setor, tá? E esse setor quebra por conta de um super povoamento de pessoas lá. Um monte de empresas são montadas, são instaladas e tudo, e a concorrência fica inviável, e os preços vão ficar inviáveis, e aí você praticamente quebra o setor porque você deixou ele muito... Você aumentou a concorrência do setor. Tem algumas coisas que você tem que ser mais ou menos criadas com um certo critério. Não é assim do jeito que eles estão falando. Agora, estou achando que as promessas de desenvolvimento econômico não estão ainda muito bem lastreadas, tá? Em termos de, as pessoas estão percebendo, você vê que as pessoas têm um nível de confusão muito alto. Assim, eu não estou vendo, nos programas de governo que eu li, eu não vi nada assim relacionado a isso, né? Você pode dizer assim, vamos trabalhar no comunitarismo, vamos trabalhar no associativismo, vamos retomar aquela política que se tinha imaginado, que era de fazer clusters no interior do Ceará, de acordo com a vocação gerar a vocação daquela terra, ela gerar
ela gerar uma economia, ela gerar uma indústria, tá? Porque você imaginar, olha, nós temos aqui dentro do Ceará, a região do Iguatu ali, né? Ela tem, assim, um solo muito rico, cara. A gente tem dentro daqui um Vale do São Francisco, praticamente. O Apodi também é outra região que também é muito forte, e já tem lá centralizado muito, mas não foi desenvolvido, entendeu? Eu não tenho, por exemplo, assim, a serra do... Da Ibiapaba? Não, a serra lá, Ibiapaba, não sei se é do Baturité, a outra lá, a Serra Grande, lá de Tianguá. Sim. Tá. Ela abastece hoje praticamente toda a Ceasa do Piauí e do Maranhão. Sai dali, a gente tem produções lá, acho que até tinha um português que estava tentando plantar lá oliveiras, chegou a plantar 7 hectares lá para fazer azeitona, né? Azeitona vira azeite e tal. Tem muita coisa que pode ser feita. Agora, eu não vejo ninguém falando, por exemplo, relacionando assim, tipo, nosso tipo de solo, quais são os solos que nós temos no estado do Ceará e que tipo de cultura pode ser aplicado. Na agricultura ainda está muito ainda a desejar, tá? Nós não temos um plano muito bem ainda equilibrado para isso. Eu acho que a gente podemos ter uma força muito, muito grande. Eu já falei uma vez aqui, se a gente perguntar quantos quilos de arroz os cearenses consomem dessa nossa população diária, né? Qual é a necessidade de consumo de proteína para essa população do Ceará? É assim que isso aqui é um plano de segurança alimentar. Não é essa história de dizer assim, eu vou dar um dinheiro para o cara chegar lá na quitanda e comprar uma coxinha com um refrigerante, com empada. Isso não vai resolver nada, vai só encher bucho, mas não funciona, entendeu? No final das contas. Então, a segurança alimentar, ela é uma pauta ligadíssima à questão do desenvolvimento econômico. Nós temos a matéria do investidor agora, podemos ver? Pronto, diretor, pode saltar. Bolsonaro deveria cortar benefícios sociais se reeleito, é o que diz Mark Mobius. Segundo ele, a expansão de gastos do presidente mira a disputa eleitoral e não são positivas. Conhecido como guru dos mercados emergentes, o mega investidor diz que Bolsonaro quer ser reeleito e está fazendo essas coisas. No entanto, complementa que, se conseguir mais um mandato, Bolsonaro deveria parar com esses gastos ou, pelo menos, reduzi-los. Mobius trabalhou na Franklin Templeton Investments por mais de 30 anos e, em maio de 2018, lançou a sua própria gestora de investimentos, a Mobius Capital Partners. Ele nasceu nos Estados Unidos e é filho de mãe porto-riquenha e pai alemão. Norton. Aquela coisa que eu estou falando, isso é um discurso que tentam jogar para aqui para o Brasil, porque eles não querem que o Brasil funcione. Entende? É importante para eles, é como dizer assim, eu quero comprar aquela coisa, né? Então eu boto para quebrar. Né? Essa é a lógica. Então, tipo assim, essas pessoas aí, elas estão interessadas no Brasil do jeito que está, entende? Porque eles sabem o que é que tem e o que é para explorar. Agora, por que tem que combater os benefícios sociais? E esse é engraçado, porque esse Mobius, ele é um cara que estava sendo usado pela campanha do Lula, tá? Como se fosse assim, um cara que dissesse, se o Lula ganhasse, ele vinha investir no Brasil. Observem a conversa, né? E também não venham acusar a gente de ser como é que é? Ser petista ou de ser bolsonarista ou nada disso não. Ele está só querendo que esses fatos circulem para que você que está em casa, né? E você que está assistindo a gente ou de madrugada, ou de noite, ou qualquer hora, né? Tenha conhecimento do que está sendo circulado e do que está em jogo, vamos dizer, o que está por trás de cada notícia. Isso é muito importante. Não é uma coisa tão simples como vocês estão pensando, né? Tem realmente uma força que vem de fora para dentro, que tenta impedir, que tenta inibir, né? que puxa o freio de mão do Brasil, porque ele não deslanche. E sabe, vem com essa conversa, por que eu tenho que diminuir? Se eu já falei aqui, né? A gente já sabe, todo mundo já sabe que uma boca é um ativo econômico, se um ser humano é um ativo econômico, e nós temos mais pessoas aí. Se eu tenho uma pessoa para movimentar a economia, são as pessoas. Não vai ninguém, não é uma máquina de banco que vai movimentar a economia, não é um copo, tu entende? Tem que ter uma pessoa para levantar esse copo, para dirigir o carro. As pessoas têm que ser prioridades nesse sentido. Isso sim é cuidar das pessoas, tá? Você fazer um movimento de transferência direta em grande escala. A gente tinha que dobrar isso aí, passar com essa coisa. Hoje sequer o dinheiro já está todo digitalizado, já praticamente já virou uma brincadeira de banco imobiliário, vamos dizer assim, sabe? Dá para fazer isso, não é uma coisa do outro mundo. A gente não precisa, né,
Nós não precisamos, pode ter uma dupla moeda, como a China faz. A China tem uma dupla economia, né? Ela tem uma parte dela capitalista, outra parte dela ligada mais ao comunismo, vamos dizer assim, né? Por que nós não podemos ter esse sistema? Entende o que eu quero falar? A gente vai ter que seguir uma regra. Não, nós temos que ter o superávit primário, encher o governo de dinheiro e essas coisas não circularem. Não faz sentido isso, entende? Então é isso que eu quero explicar para que as pessoas entendam e cada vez mais se revoltem em relação a essas questões, tá? Porque se a gente se a gente não tomar a liderança disso, esse processo, se o povo não entender isso, que estão tentando tirar dele, isso não é uma questão de nós vimos nas enquetes, falou assim, falta vontade política, né? Aquela conversa lá, mas não é bem assim, tá, pessoal? Então tem que prestar atenção no que vai ter. A gente avançou muito quando nós tivemos o Brasil, vamos dizer assim, sob o controle das Forças Armadas. A gente sabe que foi uma coisa muito forte em relação a essa questão. Muito, porque eles não negociavam. Se não fosse isso, a gente não tinha uma série de seguranças elétricas. Tá? A gente tem então, uma segurança energética muito forte. Nós conseguimos a duras penas colocar a energia nuclear aqui. Para a gente conseguir, o Getúlio conseguir trazer para cá as siderúrgicas, foi uma coisa que teve que ser negociada. A gente teve que participar da guerra para trazer a siderurgia para o Brasil. Senão a gente não ia ter. E tinha o ferro, mas não tinha o aço. Entende? Porque esses países têm costume de fazer isso. Se você não me obedecer, eu faço uma guerra contra você. Isso vai ficar para o próximo bloco, porque agora a gente vai para uma rápida pausa e já o Seu da Hora está de volta. Estamos de volta. E, Gabriel, o que é que temos agora? Agora a gente tem as nossas agendas. Vamos conferir a agenda dos candidatos a governador aqui pelo estado do Ceará. Capitão Wagner, do União Brasil, dá entrevista numa rádio, faz caminhadas pelas cidades de Granja, Camocim e Mombaça e participa de uma carreata em Acopiara. Elmano de Freitas, do PT, tem gravações para a sua campanha e uma carreata em algumas cidades da Serra da Ibiapaba. Roberto Cláudio, do PDT, caminha pelo bairro Vila União, em Fortaleza. Ele estará também na cidade de Canindé. Em Itapajé, o candidato participa de uma reunião e depois dá uma entrevista em uma rádio. Ele vai até Viçosa do Ceará se reunir com lideranças e finaliza a agenda num comício na cidade de Granja. Agora você vai conferir a agenda dos presidenciáveis. Ciro Gomes, do PDT, só teve um compromisso oficial. Às 10 da manhã, ele teve uma reunião com embaixadores da União Europeia. Jair Bolsonaro, do PL, às 9 da manhã, chegou no Aeroporto Internacional de Belém. Às 10h10, ele chegou no porto da cidade. Às 10h20, o candidato se encontrou com lideranças. Às 10h40, ele realizou um ato político. Às 3 da tarde, ele aterrissa no aeroporto de Manaus. E às 18 horas, ele faz um comício no espaço Via Torres. Lula, do PT, às 11 da manhã, teve um encontro com representantes de movimentos e associações de idosos e aposentados em São Paulo. Simone Tebet, do MDB, às 10 da manhã, visitou a Fiocruz e o Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Às 3h30 da tarde, ela concede uma entrevista e às 4 horas, ela faz uma caminhada no Saara, na cidade do Rio de Janeiro. Agora é o momento do giro pelas redes sociais dos candidatos. Pode jogar na tela, direção, por favor. Como você está vendo, o Roberto Cláudio está falando da CNH Rural Gratuita, que é um projeto que ele quer implementar, e fala que para o jovem que está no ensino médio, eles vão ensinar as lições de educação para o trânsito de segurança viária, que ao final dos estudos eles vão ganhar essa CNH. Pode passar, por favor? Você pode ler a do Elmano, Nayara, por favor? Sim, ele está falando como secretário executivo do esporte do governo, Jade trabalhou na ampliação das areninhas, que ela está mais preparada, está do lado deles para ajudar a cuidar das pessoas e fazer um Ceará mais forte. Lembrando, né, que o Capitão Wagner não está presente aqui no nosso giro porque ele não está movimentando o Twitter, que é a rede social que a gente está usando como base para o nosso giro. Sim, perfeito. A próxima? Jair Bolsonaro. Ele está falando da população ocupada, que cresceu 7,5%, que a taxa de desocupação está diminuindo, e dá alguns dados aí sobre essa questão da ocupação, que é algo que a gente tem tratado aqui no Da Hora. Próxima direção.
Simone Tebet. Ela falou do racismo no Brasil, que é um problema grave e estrutural e institucional, e falou de um plano de governo que é a Política Nacional de Equidade Racial, uma questão também muito importante e muito presente aqui no nosso país. Ciro Gomes falou aí com a juventude brasileira, ele tentou abordar essa faixa etária, pediu para que a juventude dê uma olhadinha com as palavras dele e dê uma oportunidade para experimentar algo novo para o país. O último, Lula sempre falou que não podem deter a chegada da primavera. Enfim, ele está falando aí dessa reta final, que faltam 10 dias para o dia das eleições. Foi o posicionamento do candidato Lula. Lembrando mais uma vez, o capitão Wagner não esteve presente porque não está movimentando o Twitter nas últimas semanas. Gabriel, e o presidente Jair Bolsonaro, em live ontem, pediu votos para o candidato ao governo do estado do Ceará, capitão Wagner. Confira. Eu peço ao pessoal, tem gente que tem simpatia por outro candidato, é o direito dele. Mas eu peço que vote alguém afinado conosco, né? E tem gente aí que sabe que não tem chance, apenas atrapalha, né? Tira voto de quem pode chegar. Não podemos deixar a esquerda assumir. Lá no Ceará, está indo bem, espera aqui no primeiro turno, o capitão Wagner. Então, boa sorte ao Wagner e tenha sucesso ao governo do estado do Ceará. E teve uma pesquisa agora recente do IPESP que mostra o capitão Wagner com 37% das intenções de voto, Eumano de Freitas com 28% e Roberto Cláudio com 19%. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. O que é que você está achando de toda essa movimentação e ainda mais agora com esse apoio que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou ao capitão Wagner? Eu até pedi aqui para o nosso cheque, né, o nosso men check agents, né? Se o Gabriel tinha visto se foi compartilhado. Todo dia eu olho as redes sociais, tanto o Twitter quanto não foi o Instagram. Compartilhado? O Wagner não compartilhou essa coisa do Bolsonaro? Não compartilhou nada sobre o apoio do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Será que ele gostou desse apoio? Hã? Será que ele gostou? Eu não sei, é porque veja como é engraçado, né? Quem é que não compartilharia, né, essa massa de voto que o Bolsonaro tem, né? Quem é que não compartilharia essa questão? Isso é uma coisa que está realmente tirando muito voto do Wagner, né? Mas, por outro lado, a gente vê que as pesquisas não estão... demonstrando essa queda. Não estão, até agora, evidenciando isso. Vamos esperar na próxima semana, dentro dos ajustes, né? Porque a gente vai ter ainda mais, a gente tem mais um tempo ainda, 10 né? dias é muito tempo, né? Ainda tem muito tempo, ainda para eles fazerem essa movimentação. Acho que os trackings vão estar... Os trackings são as pesquisas que são mais rápidas, assim, que vão fazer. O IPESP está fazendo telefônica, tá? Tem variações, tem problemas. Né? Tem a própria pesquisa de boca de urna também, que é feita, acho que no dia, né? Que eles podem fazer a correção. Mas eu estou falando o seguinte, o IPESP especificamente, eu gosto muito, eu sou muito amigo do professor Lavareda, ele é um cara que realmente entende da coisa, ele é um pesquisador que já tem participações assim, em campanhas internacionais, né? Ele já fez essa coisa toda e tal. Mas veja bem, algumas informações que circulam em outras pesquisas, né, dão conta do contrário, tá? Dão no sentido contrário. Essas pesquisas que estão surgindo aí, a gente tem que tomar cuidado em relação a elas. A gente tem que tomar cuidado em relação a elas para ver se esse negócio está batendo. Agora, de fato, o que é mais curioso aí é a pessoa não ter, no caso o Wagner, né, não ter compartilhado o apoio. Esse apoio, né? Que é algo que ele não tem feito desde o início da campanha. Mas isso a gente vai ter que falar depois da propaganda eleitoral obrigatória. Como é que você fala? Não tem nada a ver com isso. É isso, agora a gente vai para o horário eleitoral e já a gente está de volta falando sobre esses assuntos e vamos comentar também as propostas dos candidatos. Estamos de volta com o nosso Da Hora, aqui com essa bancada completíssima. Enquanto a gente estava aí nesse momento de propagandas eleitorais, saiu mais uma pesquisa eleitoral, dessa vez do IPEC Ceará, que disse que o Eumano é o líder dessa pesquisa, com 30% das intenções de voto. Capitão Wagner é o segundo, com 29%. E o Roberto Cláudio não está abaixo dos 20%, como a pesquisa anterior que a gente tinha falado, tinha mostrado, e sim com 22% é a margem de erro, como eu vou ver aqui. 3 pontos percentuais
para mais ou para menos. Significa dizer que se você fechar o intervalo, ela deveria ter sido divulgado os intervalos, né? Que era assim, seria o Elmano com 33, né? Ou 30 ou 27, né? Aí o Wagner com 31. 20. Deixa eu olhar aqui novamente. 29 aqui, a pontuação isso, aqui está 29. Então seria 32, 29 ou 26. E o Roberto Cláudio 19, 22 ou 25. Então a gente poderia ter até um empate técnico. Né? Pois basicamente. Para você ver como é que é a coisa. O IPEC ele faz presencial, né? Ele faz presencial, a pesquisa é um pouco mais ela é mais identificada. Agora, isso de manhã cedo eu recebi outros números, tá? E eu fiquei até surpreso. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro. Que agora, né? É recente. A gente vai ter talvez uma bateria grande aí, né? Mas eu tô sentindo falta de uma amostra maior, tá? Que eu já iria para, se eu tivesse por trás de alguma estratégia dessa turma aí, eu iria dizer, não, vamos tentar tirar essa dúvida com uma amostra maior. Eu acho que está fazendo falta, né? Nós estamos tendo poucas pesquisas, assim. Aliás, muita pesquisa, mas com muito poucos questionários. Né? A quantidade de questionários não tá batendo. Agora, você veja que está mais ou menos dentro daquela visão que a gente estava já falando há um tempo, né? Não é que é uma análise, essas coisas ainda vão fechar. Tem uma quantidade grande ainda de pessoas que, na espontânea, que não definiram, né? O quadro ainda está muito ainda... Quando você não tem uma espontânea muito fechada, significa dizer que a pessoa pode estar olhando 2 candidatos. Por exemplo, quem tá votando no Wagner pode votar no Elmano, quem está no Elmano pode votar no Roberto Wagner, Cláudio quem também. está no... Esse cruzamento, assim, ó, esse voto antipetista que a gente sabe que tem, esse voto que beneficia o Roberto Cláudio, tá? A gente sabe disso. E o voto Bolsonaro? Não, e o voto anti-Bolsonaro que beneficiaria tanto o Roberto Cláudio... Porque o Wagner não fala que está sendo apoiado por ele, mas a gente viu aqui na nossa edição que ele está sendo apoiado pelo Bolsonaro. Mas ele tenta negar. Mas você imagina o seguinte, ó, o Roberto ele está em 2 cruzamentos, né? Ele tanto está no voto antipetista quanto está no voto anti-bolsonarista, vamos dizer assim, né? Também ele está, entende? E ao mesmo tempo ele está no voto bolsonarista também, né? Isso é uma coisa engraçada. Aí você já tem com clareza, assim, os bolsonaristas não votam no Elmano, né? Aí os petistas não votam no Wagner, o mais esforço que ele faça para ir, né? E os petistas podem votar no Roberto? Podem, entende? Então, assim, observe aí que ainda tem alguma série de variações, assim, quem é o primeiro voto, quem é o segundo voto, quem é o terceiro voto. O poderia votar nessa reta final seria uma coisa muito importante de se saber, porque aí a gente tem um cálculo, mais ou menos, uma estimativa do que é que pode acontecer, né? Agora, eu acho que essa pesquisa do IPEC, ela está mais dentro do que tinham me falado pela manhã, sabe? Qual era a expectativa de divulgação do IPESP, né? Eu acho essa do IPESP, assim, de certa maneira, até eu fiquei surpreso com os dados. Com esse dado. Se for, aí vamos ter um segundo turno entre Elmano e Capitão Wagner. Entre Elmano e Capitão Wagner. Ou, se tiver essa coisa embaralhada e o Wagner tiver despencado esses 5 pontos agora, nessa reta final, aí vai ficar complicado para ele. Ele vai talvez disputar aí um cabeça com o Roberto. Eu lembro que no início, assim, o professor Djalma Pinto, né? Ele tinha falado, ele está com um problema na garganta, ele está se restabelecendo, né? Fazemos votos de melhoras o mais rápido possível, assim. Mas ele tinha falado que essa eleição ia ficar muito parecida com aquela eleição de 2012, que teve... 2002, foi Cid, né? Não, que foi... a de prefeito de Fortaleza, que estava o Elmano, estava o Roberto Cláudio, e nessa função do capitão estava o Heitor Ferrer, que ele poderia ir para o segundo turno, e ele não foi, né? Aí foi para o segundo turno Elmano Mas foi por pouca coisa, e as pesquisas não apontavam que ele poderia nem chegar próximo. Pois é, que eles colocavam... Agora a gente pode estar invertendo esses papéis aí, e a gente pode ter de novo uma surpresa do Roberto chegando no segundo turno, que as pessoas achavam que ele já estava fora. Entende? Então não é uma coisa que está decidida ainda, não é uma questão tão simples de se fazer. A gente está vendo que o tom, né, contra o Bolsonaro está subindo muito, tá?
As pessoas só estão batendo nele direto. Isso não é normal. Se o cara tivesse mesmo assim, ruim, ninguém estava batendo, entende? Assim, né? E aquela coisa, tá? Aqui no Ceará fica aquela batida no... Quando, por exemplo, eles batem no Elmano, ficam batendo no Elmano, né? A gente viu... É porque está realmente nessa trajetória ascendente. Eu acho que tudo leva a crer, até agora, a tendência de crescimento do Elmano para essa reta final, ela vai estar muito evidenciada. Muito dificilmente ele não será o primeiro no primeiro turno. Ele vai terminar a questão do primeiro turno. E nós vamos ter uma disputa aí mais ou menos não tão simples de se ver, né? Não adianta tentar ficar um lado do Roberto e o lado do Elmano, tentarem imaginar que eles podem escolher com quem eles vão passar para o segundo turno. Não funciona assim. As pessoas estão vendo. A quantidade de erros, de estratégia, que o Wagner comete no final é um negócio absurdo. Por exemplo, ele não compartilhar essa fala do Bolsonaro pedindo voto para ele, quer dizer, ele compartilha todo mundo que pediu voto para ele. O prefeito de lá, não sei o que, disse que era legal ele e tal, aí ele bota, compartilha. Né? Dúvida, o presidente Norton. Da República bota Eu tenho uma dúvida. A gente sabe que uma das redes sociais que mais bomba, que mais viraliza os conteúdos que são postados lá é o Twitter. Tanto é que no nosso giro aqui, todo dia a gente coloca os tweets dos candidatos tanto à presidência da República quanto do governo do Estado. Não é um erro de estratégia do capitão Wagner, ele não está utilizando de forma regular essa rede social, você vê assim? O Twitter, eu acho que o Twitter o Trump usou o Twitter, né? Todo mundo usa o Twitter, né? É uma das redes que está mais estabelecida há muito mais tempo do que posso imaginar. Eu acho que um erro muito grave não usar, né? Deveria usar, entende? Mas vamos tentar colocar já o movimento dele em outras redes, no Instagram e no Facebook, né? O Facebook é muito forte também em relação a... Tem um parâmetro muito bom com isso aí. Não há métrica para a gente ver essa questão do WhatsApp e como é que ele está movimentando. Tem o Telegram também, que os candidatos já estão também lá. Né? Tem várias redes sociais para vocês analisarem aí a coisa, para não ficar só apenas no que a gente está falando. Né? Mas veja, não deixa de ser... Eu acho que os bolsonaristas não vão gostar dessa coisa dessa recusa, digamos assim, uma recusa calada. De não compartilhar, né? Como é que o cara... É como se ele não estivesse aceitando o apoio, como se ele tivesse vergonha disso. Porque, na verdade, é como se ele estivesse negando. Mas como é que o cara nega, na altura do campeonato dessa, uma situação super complicada? Não é isso aí que não vai se resolver, porque esse manejo de pesquisa, esse manejo de mídia, ele vai estar até o último momento. Às vezes bate, assim, um ajuste nas pesquisas de boca de urna. Você acha que se bater um desespero nele nos últimos 2, 3 dias de campanha, essa queda dele continuar... Ele pode ser que ele utilize esse lado? Isso é uma coisa que a gente podia perguntar para ele, né? Se ele topasse vir para essa batina, né? Mas assim, a recusa é muito sintomática, né? De quem não tem as respostas para tudo. Agora, divertido essa última ideia dele aí de fazer o que era trazer o Wall Street para o Beco da Poeira, né? Norton. A NASA para Quixadá. A gente vai falar mais disso amanhã. Agora o nosso Da Hora já está chegando ao fim. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e passar as considerações finais de vocês dois. Bom, é só que vocês fiquem atentos a esses últimos dias, né? Eles vão ser de muita notícia maluca, tá? Hoje, por exemplo, circulou notícia que tinha banco quebrando, que tinha não é nada disso, né? Vocês fiquem muito atentos aos golpes publicitários e às coisas todas, porque como dizia o Manuel de Castro, foi governador do Ceará, ele dizia o seguinte: tatu não sobe em árvore, alguém colocou lá. Quando você vê um negócio muito esquisito, você presta atenção, né? Então não é bem do jeito que eles estão falando. O Manuel de Castro era um dos caras mais engraçados que a gente tinha aqui, porque ele tinha esses ditados todos dos sertanejos assim na ponta da língua, né? É isso, gente. Amanhã a gente está de volta com muito mais informação para você. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.